Matheusão, pedir para a Brenner passar para você o link do Twitter, onde Renatinho explica justamente essa análise mais aprofundada do que significa, né, esses passivos para os clubes, principalmente no que diz respeito ao Bahia. Porque já colocam o Bahia com uma dívida bilionária, mas não é bem assim. E esse estudo, primeiro, já começa que os balanços, eles não são padronizados. Isso já gera um problema. Você não tem um padrão estabelecido de divulgação de balanço. Então tem time que mistura receita, por exemplo, tem time que mistura receita de match day com outras receitas, tem time que separa, tipo match day e bilheteria. Tem time que separa, coloca a bilheteria como sócio torcedor. Esse é um exemplo. Isso acontece com receita, acontece também com dívidas. Existe dívida de curto prazo, dívida de longo prazo. Eu vou dar um exemplo. Se você compra um carro e você financia o carro, você tem uma dívida. Mas não significa que você está em dívida. Porque você financiou o carro e se sua parcela estiver sendo paga em dia, você não está em dívida. Você tem uma dívida. Exato. Você tem algo que vai precisar pagar. E existe uma lógica também em relação até recebíveis, que são associados como dívida. Sim. Porque você meio que conta que já recebeu, mas vai receber lá na frente. Então, enfim, tem toda uma engenharia que eu, evidentemente, não vou aqui me arriscar a explicar mais, porque não estou capacitado para isso. Mas posso lhe garantir que o buraco é muito mais embaixo. Quando vocês brincam com planilhas e números, você consegue maquiar a realidade de cada clube, né? Então, assim, tem clube que para poder vender algo melhor para o mercado, não, mas eu não tô devendo nada. Por quê? Porque eu vou receber lá na frente, sim, mas você não tá honrando seus compromissos agora. Ah, mas eu posso honrar. Ué, por que não honra? Não, porque eu vou dar uma pedalada aqui, aí começa né, os problemas. Mas essa pesquisa a gente já tem, Matheusão? Essa pesquisa que foi divulgada ontem, né? Traz levantamentos de balanços financeiros da temporada passada. E, curiosamente, o glorioso Botafogo está no topo com o pior saldo do ano. O Botafogo... Que a gente não sabe ao certo o que é... Nem se é isso. Porque não há uma transparência com relação aos balanços do Botafogo. E há um duelo de narrativas dentro da própria detentora da SAF do Botafogo, né? Bom, no topo do ranking está o Corinthians, né? Matéria aí no Globoesporte.com, com um passivo de 2,4 bilhões. Velho, as dívidas do futebol brasileiro... Eu lembro que tinha... A bolha não existe mais. Começou com o Cruzeiro... Já foi, né? Cruzeiro 2019. Agora estourou o Atlético, o Corinthians. E assim... O Santos, eu não sei como é que... né? E na base da descaração, tá indo, né? Rolando aí. Fábio Mota chegou a dar uma declaração pra mim, falando que no Brasil eram poucos os clubes que você poderia de fato negociar que pagavam os seus compromissos, que honravam os seus compromissos. Ele colocou o Vitória, o Bahia, Bragantino, Palmeiras e Flamengo. Diga aí. 5 de Flamengo tá cobrando do Inter o Thiago Maia? Nessa história de Thiago Maia, já trouxe aqui o exemplo. É um absurdo. É endosso pra ninguém pagar nada. Imagina que loucura. Pra ninguém pagar nada. A única coisa que se paga é o salário do atleta. Mas aos clubes... E joga quarta-feira contra o Flamengo. Deixa lá. Pois é. Então, vamos colocar a matéria aí, Matheusão, por favor. Né? Porque, olha aí. Futebol brasileiro no ano passado. 20 clubes da Série A, mais os 4 rebaixados. 20 clubes da Série A desse ano, mais os 4 que caíram no ano passado. Receita de 11 bilhões. Déficit de 1,5 bilhão e uma dívida acumulada de quase 21 bilhões de reais. As maiores receitas referentes ao ano passado. Cássio Cardoso. Palmeiras está turbinado pelas vendas, né? Mas Palmeiras é um absurdo. Ok, mas é receita. Não tô... Mas sabe o que eu vou chamar a atenção? Para algo que a gente falou ontem aqui. A diferença de receita do Flamengo para o Corinthians é de 200 milhões. Isso. Por que existe uma diferença tão brutal no que o Flamengo consegue hoje em termos de negociações, transferências? Elenco? Não. É de investimento. E o Corinthians está afundado em dívida. Porque é mal gerido. Gestão. Um clube teve o Eduardo Bandeira de Melo como o cara que colocou organizou Augusto a casa. Melo. O outro colocou Augusto Melo. Cada um tem o Melo que merece. Detalhe. Meu Sei nome, demais. meu sobrenome tem Melo. Eu tô bem melhor que os dois. Porra. Aí vamos lá, Cássio. Aí o que chama a atenção é que os 3 principais clubes em termos de receita, O Flamengo eles romperam... esse ano vai bater pé de 2 bi, velho. Ó, eles Você viu o contrato passaram que fechou ontem, né? 250 milhões ano, né, com a site de apostas betano. Só aí vai bater quase a SAF do Cruzeiro. Mas aí, Cássio, o que eu fico de cara é o seguinte, tem 3 clubes no Brasil que têm receita superior a 1 bilhão. Isso. A diferença do terceiro colocado pro quarto, velho, é considerável. Exatamente. São
quase meio bilhão de diferença de receita do Corinthians pro São Paulo. É muita coisa. E depois você vai vendo que existe aí meio que uma equiparação, algo mais perto, né? E isso é representado... Veja, o Corinthians foi tão mal gerido que tem uma dívida absurda, então ele arrecada muito, mas a gente sabe que não consegue transformar isso em ativo, em força dentro de campo. Tem problema com a arena, tem problema com o credor, com o clube, com um posto, um ex-jogador, enfim, é um mangue o Corinthians. E cheio de esqueleto no armário. O Palmeiras e o Flamengo representam nessa capacidade de geração de receita, e o Palmeiras chama muita atenção, porque o Palmeiras conseguiu, em 2024, em geração de receita, um equilíbrio com o Flamengo, que é muito difícil você conseguir. Por quê? Porque revelou e vendeu o jogador pra caramba, é um trabalho de base muito forte, e que acaba conseguindo ali equiparar com o Flamengo, que é uma máquina de fazer dinheiro, e está fazendo o seu dever de casa muito bem. O Botafogo arrecadou bastante, né? Foi o quinto, mas ainda assim os gastos foram muito grandes. E a gente vê que realmente tem esse equilíbrio representado. O Bragantino arrecadou bastante, 573 milhões. Para um clube como o Bragantino que não tem torcida? Verdade. Mas aí você também tem vendas de atletas, com certeza, jogos, é o trabalho. Trabalho consolidado. Injeção de dinheiro também da própria Red Bull, né, com relação aos próprios patrocinadores. E assim, Cássio, para quem dizia que eu era contra a SAF, anti-SAF, eu só dizia que SAF não é a única saída, não pode ser a única saída para clubes brasileiros terem mais investimentos. Os 4 primeiros clubes do Brasil... Os 4 que mais arrecadaram não são SAF, são associação. Pois é. Exatamente. Aí você tem o Atlético Paranaense, que mesmo na Série B tem mais receita do que Santos, jogador Vasco, né, Cruzeiro, enfim. Mesmo com a queda, inclusive. Isso. Né, tem mais dinheiro do que clubes que hoje permanecem na Série A. Desce aí, Matheus, por favor. O Vasco, rapaz, ele tem um potencial absurdo para gerar receita, e ele tá muito mal gerido ainda, velho. Nesse aspecto. A galera da SAF se juntou ali, né? Rapaz, Vasco, Cruzeiro, Fortaleza, Vasco, Cruzeiro, Bahia e Grêmio, eles têm algum tipo de acordo tácito. Estão sempre perto. Série B juntos, aí... Subiram juntos em relação às receitas. Olha o Cuiabá, papai. Pois é. Sem valor de Ranieri ainda. Pois é. E outra coisa, bem lembrado por Brenner, tomando calote só do Corinthians. Isso. Foi Ranieri com, acho que quase 40. Davidson, o Atlético Mineiro recebeu Atlético também. Mineiro, né? Uma dívida absurda que o Cuiabá tem de dinheiro aí para receber. O clube organizado, você vê que o Bahia teve uma arrecadação que aí já foi recorde para o Bahia, mas ainda assim muito aquém do que o Bahia projeta, né? Para a receita. Imagino que o Bahia vai projetar o próximo do que arrecada o Bragantino. Não para esse ano, mas para os próximos 2, 3 anos o Bahia já ter ali na faixa dos 500 milhões de receita. E o Bahia vai precisar ser sustentável, tá? Esse processo agora é um processo de investimento. É natural que você arrecade bem menos do que você gaste. Isso é natural. É do processo de uma SAF que chegou aportando, e aí você não vai ter esse retorno imediato. Isso aí User Voice. É muito claro. Torture os números e eles irão falar o que você quiser. Exatamente. Sensacional. Os números sobre tortura dizem tudo. 1.500 aparelhos conectados. Tamo junto. Valeu, viu, galera? Aí é perfeito pro torcedor ficar cobrando as mesmas contratações do Flamengo no Bahia. Esse ranking aí é perfeito. Breno tá aqui dizendo que esse ranking é perfeito para o torcedor do Bahia que quer cobrar as mesmas contratações que Flamengo ou Palmeiras podem fazer. O Bahia tem um investidor, certo? O investidor tá botando dinheiro, mas veja que o investidor viu o Bahia arrecadar esse ano menos do que o Flamengo teve, acima de 1 bilhão. Não, o que o Bahia teve de receita é praticamente o patrocinador que o Flamengo fechou ontem. Entendeu, gente? Então, assim, ainda é desequilibrado. E detalhe, o padrinho, Grupo City, não vai ficar botando dinheiro o tempo todo, não. É o processo que vai consolidar o trabalho do Bahia. A partir daí, Bahia, voa com as próprias asas, viu? Luan Valete lembra que, segundo o Raul Aguirre, para esse ano projeta-se 400 milhões. É isso. E aí eu imagino que nos próximos 2 anos você chegar ali na faixa de arrecadação que tem o Bragantino, que eu tenho certeza que deve servir de parâmetro. Porque tem aquela questão de você receber investimento, ter patrocínio. O Bahia fechou patrocínio grande esse ano com... Aí você vai colocar as vendas de jogadores, venda de como a de jogador, Biel, por exatamente. exemplo, né? Que foi uma baita de uma Então venda. a tendência é que o Bahia cresça E no bastante. final do ano, o Bahia pode fazer negócio com jogadores que estão aí na janela. Pulga, o próprio Mingo, que você Esse ano ficou teve aí. Libertadores, Teve própria Libertadores, né? que dá a premiação. Cássio, legal ver nesse final dessa lista aqui também, clubes que já foram alvo de elogios por conta da sua organização. O Atlético Goianiense já foi alvo de elogios pela sua organização, Sim. tá? O próprio Criciúma, e vamos lembrar que o Criciúma é uma parte do país onde o PIB é muito alto, a renda per capita é muito alta, a renda per capita, perdão, gente, né? E o legal também ver o Mirassol
figurando nessa lista com quase 60 milhões de receita, um clube do interior de São Paulo, bem organizado. que conseguiu dar um salto construindo um CT moderníssimo no interior de São Paulo, graças à venda, sabe de quem? Luiz Araújo. Isso. Quando o São Paulo vendeu o Luiz Araújo para o Rennes da França, o mecanismo de solidariedade permitiu ao Mirassol pegar todo aquele dinheiro, pagar a dívida e construir um baita de um CT. E agora já está colhendo os frutos, fazendo, primeiro, chegando à Série A. Pode-se dizer que o Mirassol jamais foi rebaixado. Sim, mas é. E Hoje só Mirassol, São Paulo e Flamengo nunca foram rebaixados. Da Série A. É, isso, porque antes tinha Cruzeiro, caiu, o Santos também caiu. Isso. Pois é. E antes tinha a Chape, Isso. que ficava ali. Mas como assim a Chape nunca foi rebaixada? Subiu, Jogou a não Série B. caiu. É. Ei, uma coisa é... E outra coisa, a gente tinha falado da Série B, a Chape tá bem, velho, de novo. Tá dentro do G4. Vai voltar. E a gente já vê o Mirassol aí com 60 milhões de receita, né, para um time pequeno, do interior, mas organizado, com investimento. O estádio é bonito, velho. E o gramado. É, o O gramado gramado é potente. espetáculo. O gramado é Muito bom. espetacular. Então, assim, a gente vê a discrepância quando o Mirassol enfrenta o Flamengo, velho. Olha pra isso. Olha o menor da tabela pra o maior. E velho, olha o é calor absurdo. que o Flamengo tomou na reta final do É jogo. absurdo. Detalhe, o Flamengo É prioriza absurdo. o Brasileirão, viu? Mas é absurdo. É um negócio assim, sem precedentes. É mais do que 20 vezes. Velho, é mais do que 20 vezes o que o Flamengo arrecada em relação ao Mirassol. E aí o Gabriel tá perguntando aqui, Bragantino não é SAF? Não, é empresa. Bragantino é empresa. Não tem negócio de associação, de sociedade anônima, é empresa. A Red Bull pegou o Bragantino e fez, é meu, comprei, acabou, tudo é meu. Estádio, jogadores, né? Tanto que se eles quisessem usar o nome Red Bull FC, problema nenhum. É porque eles mantiveram o nome Bragantino por uma questão de pertencimento, né, à cidade de Bragança Paulista. Mas não é SAF, é empresa, tá? Empresa.